Era o seguinte, você sabia que existem 4 técnicas de estudo que pode fazer com que o seu desempenho cresça exponencialmente, o seu desempenho nessa sua preparação para o tão sonhado cargo público, para tão sonhada, né, aprovação em concurso público? Bom, o seguinte, ó, eu sou o professor Reinaldo, muitos aqui já me conhecem, já me acompanham, sou professor de matemática e raciocínio lógico. Só que eu também fui concurseiro durante muitos anos. Ao todo eu fui aprovado em 14 concursos públicos, tá? Foi isso mesmo, concursos federais, estaduais e até mesmo municipais. Bom, então eu entendo, né, um pouquinho de concurso público, eu entendo um pouco de matemática e raciocínio lógico, só eu queria trazer essas 4 técnicas de estudos aqui que poucos falam, tá? Poucos professores comentam, mas eu já vi alguns também comentando pelo menos as 3 primeiras. A última técnica não, nunca vi ninguém falar, pelo menos aqui dentro da plataforma, aqui na internet. Legal? Bom, olha só, que você pode talvez ter o seu espaço para um espaço para você estudar, um espaço bem cuidado, né? Limpo, amplo, bem arejado. Você pode ter o seu tempo para estudar. Isso daí é tudo essencial. Você pode ter bons materiais para você estudar. Você pode ter uma concentração bacana. Tudo isso daí você coloca uma cereja do bolo se você aplicar essas 4 técnicas que eu costumo dizer que são infalíveis para concursos públicos, porque eu já fui aprovado em 14 concursos públicos, porém eu também já fiquei reprovado em muitos, né? Então, assim, eu fui criando essa experiência aí e eu fui ver, poxa, por que no concurso A eu passei, por que no concurso B eu não passei? Aí eu fui fazendo as comparações, pegando as coisas boas ali, tirando as coisas negativas. Por isso que aqui eu tenho muita propriedade para apresentar para vocês essas 4 técnicas de estudo, que são muito simples, eu tenho certeza, né, mais uma vez, que as 3 primeiras vocês já ouviram falar. Eu estou só concentrando em um único vídeo. Primeira técnica de estudo infalível é o estudo ativo, galera. O que vem a ser o estudo ativo? Ora, Reinaldo, o próprio nome já diz, né? É você estudar ativamente. Beleza. Mas como eu estudo ativamente, né? Pelo menos quando eu estudava, né? Já tem um bom tempo aí que eu não faço concurso público, eu estou com a vida bem bacana aqui, né? Mas, enfim. Bom, o que seria o estudo ativo? Isso daí você aplica não só na matemática, tá? Pelo contrário, você aplica em todas as disciplinas do seu concurso. O estudo ativo, galera, você sublinhar, deixar a prova suja, a prova não, né? A prova vai vir depois. Mas o seu livro, o seu PDF, qualquer que seja o material sujo ali, né? Sujo que eu digo no sentido de sublinhar, circular, jogar setinha, fazer comentários ali do lado. Isso daí ajuda pra caramba. Então, por exemplo, quando eu estava estudando ali porcentagem, tá? E claro, eu estou falando isso e você rebate aí, você espelha para todas as outras disciplinas que vai ser a mesma coisa. Então, eu estava estudando porcentagem. Eu costumava sublinhar, olha, porcentagem é uma fração centesimal. Eu ia ali e sublinhava. Olha, porcentagem ela também pode ser escrita de forma decimal. Eu ia lá e sublinhava. Porcentagem é sempre em cima de alguma coisa. Então, esses termos aí, essas palavras eu sempre estava sublinhando, porque no momento que eu voltasse para ler aquele material ali, eu já tinha mais ou menos o meu cérebro tendenciado aí direto naquelas expressões ou palavras que eu havia sublinhado, que eu havia rabiscado ali. Passa aquele marcador de texto, né? Cada um faz da sua maneira, pode usar post-it ali também. O negócio é você sempre estar sinalizando ali dentro, tá? Parece simples fazer isso, mas tem gente que não quer rabiscar o seu PDF, não quer rabiscar o seu livro. Faz de lápis, galera, faz de lápis, depois você apaga, mas é necessário você ficar sempre marcando pontos específicos ali. Vai otimizar o seu tempo, vai fazer com que a sua aprovação chegue mais rápido. Eu estou falando isso com bastante propriedade. Show de bola? Olha só, é interessante também você montar seus próprios exemplos. Enfim, eu peguei, ainda debruçando no tema da porcentagem, tá? Mas mais uma vez, você usa para aquele assunto que você quiser, independente da disciplina. Imagina que eu leia lá e tenha entendido, né? Que alguém foi pagar uma determinada conta, só que ele teve um atraso na conta, teve uma multa a ser paga ali de, sei lá, 12%. Qual o valor a ser pago? Um problema bem clássico de matemática básica, um problema bem clássico de porcentagem. Bom, depois que eu entendi isso, eu posso criar o meu próprio exemplo. Falar que agora uma pessoa, em vez de uma multa, teve um desconto, pagou com antecipação, e o desconto de uma porcentagem diferente daqueles 12%. Sei lá, uma porcentagem de 15% de desconto. Vamos ver como é que fica. Então, eu estou criando minha própria questão. Eu estou fazendo meu cérebro olhar para aquele tipo de questão ali e não encontrar mais nenhuma dificuldade, nenhuma surpresa. Por isso que fazer esse estudo ativo ele é bem bacana. Show de bola? Segunda técnica infalível aí para a gente conseguir passar em concurso público é montar resumos, galera. Montar resumos sempre foi, né, e sempre vai ser aí uma das estratégias mais eficazes para essa estrutura que a gente tem que montar para conseguir o nosso objetivo, que é a aprovação em cargo público, né, em concurso público.
Mas como que eu monto, né? Como é que eu, Reinaldo, montava os meus resumos, né? Eu sempre gostei de colorir, né? No caso assim, eu li alguma coisa, aí eu queria dar algum exemplo, eu queria buscar algum exemplo sobre aquele assunto, eu marcava os exemplos de caneta vermelha e depois eu ia lá e fazia o meu resumo, né? Tudo que estava de caneta vermelha eram exemplos, tudo que estava, sei lá, de caneta preta era palavras-chave. Então eu ia fazendo com que eu montasse um material que só eu precisava entender. Esse material que você faz, os seus resumos, você não tem que ficar emprestando. E quando eu falo não tem que emprestar, não é ter má vontade de ajudar ninguém, não. É porque o seu resumo, quem tem que entender é você, quem tem que entender a sua letra é você, os seus macetezinhos é você. Então eu costumava fazer isso, por exemplo, eu pegava lá uma determinada guerra que aconteceu, aí eu tinha lá quais datas aquilo aconteceu, por que que aconteceu, como que aconteceu, tudo isso tinha que estar ali no meu resumo. Aí você pode escolher, olha, quando eu falo de data, eu vou colocar de caneta azul. Quando eu falo do motivo com que aquilo aconteceu, eu coloco de caneta preta. E assim, fica bem à vontade aí. Ou se não quiser colorir, faça somente os resumos, sempre perguntando isso, né? Por quê, onde, como, principalmente quando for aí essa parte de mais humana, né? História, geografia, sociologia, é sempre muito bom isso. Aí se for a parte de exatas, a mesma coisa, vai colocando ali tudo que você acha interessante, só que tem que ter elos, né? Eu tenho que ter ligação ali entre esses assuntos. Então, eu posso utilizar o próprio exemplo que eu utilizei aqui na nossa primeira técnica, né? O quê? Eu coloquei ali, eu falei sobre porcentagem. A porcentagem é uma fração centesimal, pode ser escrita como número decimal, sem problema algum. Eu posso montar isso também dentro do meu resumo e arquitetar aquilo de maneira que eu consiga entender. Aí, se outra pessoa conseguir entender, não tem problema algum. Eu não estou dizendo que ninguém tem que entender, mas quem precisa entender o seu resumo é você mesmo, tá legal? Então, montar resumo aí é bem bacana. Eu costumo falar para meus alunos, aqueles que gostam de colar lá na escola, né? Que eu acho que todos eles devem preparar a sua cola. Porém, eles não precisam utilizar. Porque no momento que você prepara a sua cola, você está montando um resumo ali. Esse resumo é você que tem que entender, tá? Então, assim, deixa eu só abrir aspas aqui. Eu não estou falando para ninguém colar, não, tá? Longe de mim. Eu estou dizendo que o ato de você montar uma cola ali faz com que você monte o seu resumo ali e você não está nem percebendo isso, tá legal? E agora vamos lá para a terceira técnica aí de estudo que vai fazer você alavancar os seus estudos. É você simplesmente aplicar tudo aquilo que você está estudando. E o que, que vem a ser aplicar? Olha, aplicar é você fazer a maior quantidade possível de questões diferentes, tá? Questões de concursos anteriores. Então senta ali no seu cantinho, começa a fazer, baixa na internet, pega no seu livro, pega no seu PDF, mas tem que resolver o máximo de questões possíveis para que você consiga mandar bem no seu concurso. Um outro tipo de aplicação muito bacana também são, né, os simulados. Então, fazer simulado é bem interessante, galera. Você estuda muito mais do que... você vai estudar muito mais resolvendo exercícios do que com a teoria. A teoria é importante, claro que ela é importante. É por isso os resumos, né, que você vai fazer ali também. Só que mais importante do que isso é aplicar, 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 aplicar. Você vai ver que dá um boom também ali, a sua cabeça, sua mente abre pra caramba. E mais uma vez, né, resolver a maior quantidade de questões possíveis vai fazer com que na hora da prova você já tenha visto aquela questão em outro lugar. Muitas vezes ali com uma roupagem diferente, com um contexto diferente, que é assim que vai acontecer. Ainda assim, você não vai ser pego de surpresa, principalmente aí agora, né, na parte das exatas. Quanto mais você fizer, menor é a probabilidade de você se dar mal, de você ter alguma surpresa lá na hora da prova. Estou falando de exatas, falei de humanas ali, mas na verdade, no fundo, essas 4 técnicas, né, nós estamos na terceira aqui, elas servem para qualquer disciplina. E a quarta técnica aí, talvez, eu não vou falar que ela é a mais ou menos poderosa, mas é aquela que poucos aplicam. Eu sei que os meus alunos lá dentro do curso aplicam porque eu falo muito isso, sobre isso com eles, tá? Mas eu nunca vi ninguém falando. Na verdade, eu já ouvi alguém falando, mas era um curso presencial que eu fiz há mais de 20 anos. Tá? E eu trouxe isso para mim. Hoje eu entrego esse conhecimento para os meus alunos e tem dado muito certo. Sabe o que é? Você, a princípio, pode achar que não, Reinaldo, isso daí não tem nada a ver, mas eu estou te garantindo que tem a ver sim. Bom, tem a ver com relógio biológico. Pô, mas o que tem a ver isso? Calma lá, olha só. Tenta fazer simulados, né? Aí quando eu falo simulados, não é simulado somente de língua portuguesa, somente de matemática, somente de, sei lá, raciocínio lógico, não. Simulados no formato da sua prova. A minha prova vai ter, sei lá,
90 questões, 20 de conhecimentos específicos, 10 de matemática, tantas de língua portuguesa, enfim. Tenta fazer simulados nesse modelo. E agora é que está o néctar supremo, né? Como diz aí o meu amigo Sandro Curió. Que néctar supremo é esse? É você fazer simulados exatamente no dia e horário que é a sua prova. Claro que no dia e horário você vai estar fazendo a sua prova. Mas eu digo assim, a prova eu vou fazer, vai cair no domingo, 9 horas da manhã. Então, os seus simulados, façam eles no domingo, às 9 horas da manhã. Isso daí vai fazer com que você eduque o seu cérebro para naquele momento você estar bem preparado. O quê? Você já vai saber o que está vindo pela frente. Tá? Então, assim, cara, eu não vou saber te explicar tecnicamente, biologicamente falando, mas dá muito resultado. Tá? Então, grava isso. Faça simulados no modelo da sua prova, sempre no dia e horário que a sua prova está prevista, tá? Então, mais uma vez, minha prova vai ser num dia de domingo, só que 1 hora da tarde. Então, você vai pegar uma sequência aí, fazendo simulados, domingos, 1 hora da tarde. Isso daí funciona e funciona pra caramba, e você pode sair na frente com essa dica que eu tô te dando, porque poucas pessoas falam sobre isso, como eu estou te dizendo, na internet, aqui na plataforma do YouTube, eu nunca vi ninguém falando. Não estou dizendo que eu não falo, mas eu nunca vi. E se fala, é muito poucas pessoas, tá legal? Então faz isso, galera. Faça simulados sempre no dia e horário que vai ser a sua prova. Você vai ver que o seu organismo, o seu cérebro, né, o seu relógio biológico já vai entender isso, você já vai vir preparado para tal evento, tá legal? Então aqui eu falei para vocês 4 técnicas aí que eu chamo de poderosíssimas, talvez até mesmo infalíveis, porque não teve falha comigo uma vez que eu aprendi elas, tá? Eu já aprendi a fazer essas técnicas com alguma certa bagagem de estudos. Então, quando eu fiz isso, eu estava com uma bagagem de estudos e comecei a aplicar as técnicas, juntei essas duas coisas, eu fui conseguir ser primeiro lugar em concurso, terceiro lugar, já fui 10º lugar, mas enfim, eu sempre fiquei ali no pelotão da frente, tá legal? Eu esqueci aquela minha parte lá de reprovações em concursos públicos. Bom, eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que você já tenha deixado o like aí antes de eu pedir, tá? Compartilhe esse vídeo também com aqueles que você sabe que precisam passar em concurso público e se puder também, se inscreve aqui no canal. Falou? Tamo junto, um abraço do professor Reinaldo Amirato.